Congresso inimigo do povo? Como assim? Essa campanha surgiu do nada e tá ganhando os tópicos aí de todas as redes sociais. Vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre a reunião do BRICS, que está acontecendo nesse exato momento. Claro que não podemos deixar de comentar a decisão do ministro Alexandre de Moraes de derrubar o decreto do IOF. Oi, eu sou a Thay, criadora do canal Politicando, e aqui você vê análise política com coragem e aquilo que você não está acostumado a enxergar na mídia tradicional. Se você quer análise diária da política brasileira e do nosso cenário atual, lembre-se, me siga nas redes sociais. Vamos falar dessa campanha do Congresso Inimigo do Povo. Muita gente comprou essa campanha sem saber da onde ela nasceu. E eu acho importante, todas as vezes que nós aderimos a uma campanha, é importante que a gente saiba de onde ela saiu. Porque muitas vezes nós aderimos a uma ideia sem saber a essência dessa ideia, sem saber o que está por trás dessa ideia. E eu acho que essa campanha do Congresso Inimigo do Povo é um desses exemplos, porque tudo começou com uma campanha do Partido dos Trabalhadores por conta da derrubada do decreto do governo Lula que aumentava o IOF. O Congresso derrubou o decreto do Lula que aumentava o IOF. Na sequência, o PT criou um vídeo com inteligência artificial mostrando o povo brasileiro carregando diversas sacolas, a palavra imposto escrita, como se o povo carregasse os impostos e o Congresso estivesse colocando esse peso sobre a população. E a partir desse momento, a partir desse start do Partido dos Trabalhadores, diversos influenciadores e nomes da esquerda começaram a subir essa campanha do Congresso Inimigo do Povo. Só que, olhem só, gente, nós precisamos entender que nessa decisão em específico, o Congresso agiu corretamente, porque o IOF, o aumento do IOF, ia prejudicar diretamente a população, porque quem ia sair prejudicado era o pobre que vai ao supermercado todo mês, faz a sua compra, parcela no cartão de crédito, e esse parcelamento no cartão de crédito tem uma cobrança de IOF, e essa cobrança de IOF ia ser maior, porque o IOF ia ter um acréscimo no seu valor. Então, essa ação do Congresso em específico está correto. Eu acredito que a população sim deve cobrar e fiscalizar o Congresso Nacional. Diversos atos do Congresso Nacional são ruins, e nós temos como exemplo a questão do aumento do número de deputados, que saiu de 513 para 531, e foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Só que olhem só, esse aumento pode ser vetado pelo Lula. E até o momento que nós sabemos é que o Lula não vetará e também não vai sancionar o projeto. O que ele vai fazer? Uma manobra política de deixar ultrapassar o prazo que ele tem para vetar ou sancionar o projeto, para que isso volte para a mesa do presidente do Senado, ele assine o projeto. Ou seja, o Lula vai largar de mão a responsabilidade desse projeto, do qual ele poderia vetar e reduzir o prejuízo da população. Então aí nós temos que prestar atenção nesse tipo de jogada. Outra coisa, o governo Lula, desde que assumiu o poder, já aumentou 24 vezes impostos. Nós estamos com um aumento da dívida pública de 2 trilhões de reais desde que Lula assumiu o poder. Ou seja, é um aumento de 76% da dívida pública desde que Lula voltou para o poder. Então, se nós temos que falar que alguém é inimigo do povo, nós também temos que cobrar o presidente da República. Porque quem é responsável por executar as questões orçamentárias é o presidente da República. O Congresso aprova ou revoga. O papel do Congresso Nacional é fiscalizar a atuação do Executivo. Então nós temos que cobrar o Executivo também. Toda essa campanha do PT e dos influenciadores da esquerda é simplesmente para tirar a responsabilidade do governo Lula, porque o governo Lula está com um problema fiscal e econômico gigantesco no Brasil que ele simplesmente não sabe como resolver. E a própria ministra do governo Lula, a Simone Tebet, afirmou em entrevista que se as coisas continuarem como estão, até 2027 não terá dinheiro para as coisas básicas, porque o arcabouço fiscal
feito pelo ministro Fernando Haddad, aprovado pelo Congresso Nacional, aprovado inclusive com o Congresso Nacional anterior, é um arcabouço fiscal que não funciona. É um arcabouço fiscal que tem um limite muito baixo. Por quê? Porque tem uma expansão de gasto público, tem uma expansão de uso de dinheiro público. Então, obviamente, quando se gasta muito, tem que se arrecadar muito mais. E a gente está falando de um país que já arrecadou até agora 2 trilhões de reais. Então, o problema não é a arrecadação. O problema é que o governo Lula gasta muito. Essa campanha aí do Congresso Inimigo do Povo, que foi uma campanha iniciada pelo PT, ela é uma campanha que deve existir quando o Congresso erra. No caso do decreto do IOF, o Congresso fez certo, corretíssimo. Agora, a população precisa cobrar e fiscalizar também o governo. Porque o governo está tirando cada vez mais dinheiro do nosso bolso, aumentando impostos, aumentando a arrecadação, porque ele precisa gastar dinheiro para seu projeto de poder, que é se reeleger no próximo ano. Então, quando vocês falam que alguém é inimigo do povo, é todo mundo que está em Brasília. Não adianta colocar a culpa só no Congresso Nacional, porque não é só o Congresso Nacional. O primeiro culpado de tudo isso é Lula, é quem senta na cadeira presidencial. Porque na nossa divisão de poderes, ele é o executivo, é ele que executa. E indo nessa linha de IOF, não IOF, vamos falar da decisão do ministro Alexandre de Moraes de derrubar o decreto do IOF. O ministro Alexandre de Moraes recebeu o processo sobre o IOF. O pedido foi feito pelo PSOL e pelo governo Lula. Então houve 2 pedidos e todos caíram na mão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes derrubou o decreto do governo Lula de aumento do IOF porque aquele decreto, segundo o ministro, era inconstitucional. No mesmo momento, ele derrubou a decisão do Congresso Nacional que derrubava o decreto do aumento do IOF. Após isso, ele agendou para o dia 15 de julho, daqui uns dias, uma reunião de conciliação entre o executivo e o legislativo. E é nesse ponto aí que eu quero chegar. Por quê? Por que eu quero chegar nesse ponto? Se o decreto do governo Lula é um decreto inconstitucional, qual é a necessidade de existir uma reunião de conciliação? Segundo ponto, por que tem que existir uma reunião de conciliação se, dentro da nossa divisão de poderes, o executivo executa, o Congresso analisa e se o Congresso achar de bom tom barrar essa decisão, ele barra. Isso é parte da nossa democracia, da nossa divisão de poderes e está lá garantido em Constituição. Então, por que tem que ter uma conciliação? E aqui nós temos um ponto muito importante. Se é inconstitucional, todo o resto não tem necessidade de existir. Se é inconstitucional, ponto. É inconstitucional. Acabou o assunto. Feito. É inconstitucional. Se o Lula quer fazer outro aumento de IOF ou outro aumento de imposto, Lula tem que fazer outro tipo de decreto que esteja de acordo com a Constituição e a partir disso ele vai passar pelo Congresso de novo, o Congresso vai votar e todos os trâmites que vocês já conhecem. Então, na minha visão, na minha opinião, esse tipo de manobra de conciliação não é algo que deveria existir. Mas, claro que, como a gente está aqui num tempo totalmente fora do que é ou não é na Constituição, esse tipo de coisa vai existir cada vez mais. Porque eles sempre querem de alguma forma, o sistema sempre tenta de alguma forma beneficiar as políticas do governo Lula. E é exatamente isso que nós estamos vendo agora nessa questão do IOF. Mas vamos aguardar para verificar como que vai dar esse resultado da reunião de conciliação e se vai ter alguma conciliação diante disso. Porque, na minha visão, o Congresso Nacional agora, nesse estágio, vai barrar qualquer tipo de tentativa de aumento de impostos que impacte a população. Então, eu acho muito difícil o governo Lula conseguir avançar com esses projetos. Mas vamos aguardar para verificar. Por quê? Porque é muito importante a gente pensar que o governo Lula não liberou ainda nem 30% das emendas parlamentares que são obrigatórias. Porque existe uma parte das emendas parlamentares que são obrigatórias e o governo precisa liberar, que são emendas que vão para a saúde e afins. E dessas emendas obrigatórias, o governo não liberou quase nada ainda. Ou seja, ele está utilizando e segurando essas emendas por 2 motivos. Primeiro, porque não tem dinheiro. E quando eu digo que o governo não tem dinheiro, vocês devem pensar,
Mas como é que o governo não tem dinheiro? Não tem, gente. O governo não tem dinheiro. O dinheiro está acabando, porque o governo Lula torrou tudo. Essa é a realidade. Mas o segundo ponto é que ele também está segurando isso para fazer troca com votos. Então eles estão usando diversas pautas aí para tentar trocar. Por exemplo, a taxação dos super ricos. Jamais eles vão conseguir taxar os super ricos. Por quê? Porque o Brasil já está perdendo muito milionário. Então, em 2024, o Brasil perdeu 800 milionários. Esse ano, a expectativa é que perca 1.200. No próximo ano, a expectativa é de 1.600. Nós já estamos perdendo muito porque nós temos uma instabilidade econômica e jurídica no Brasil muito grande. Então, naturalmente, quem tem dinheiro vai sair do país e buscar um país com mais estabilidade. É normal. E se existir uma taxação maior, esses milionários vão acabar saindo muito mais. Então vai ser muito difícil acontecer esse movimento. Porque o próprio governo não vai ir para frente com isso. Ele usa essa narrativa como massa de manobra para a população. A exemplo da pauta da escala 6x1, a exemplo de diversas outras pautas que o Lula falou que ia fazer e até agora não fez, porque ele sabe que é inviável. Não só economicamente, mas como politicamente, e que isso vai prejudicá-lo. Talvez, se ele se reeleger e no próximo ano ele não tivesse risco político de perder uma eleição por ter feito uma escolha política errada com consequências negativas, aí eu acho que talvez ele arrisque. Mas como isso ainda não é garantia, eu duvido que ele faça isso. Eu acho que isso ainda vai ser promessa de campanha para 2026 e se ele se eleger, talvez ele faça nos próximos 4 anos, mas talvez. Enfim, gente, em resumo, é isso sobre o IOF. A decisão do Alexandre de Moraes, na minha visão, foi uma decisão correta, mas eu acho que não tinha necessidade da conciliação, dado que o decreto era inconstitucional, dado que todo o restante do processo é um processo previsto na nossa Constituição e nosso sistema político. E agora vamos falar dos BRICS. É a reunião dos ditadores, que eles gostam de falar que não é reunião dos ditadores. Mas na verdade é. Desde a expansão do BRICS, a grande maioria dos países que tem agora dentro do BRICS são países ditatoriais, são países autoritários como Rússia, China, Irã. E o Brasil está lá, dando uma de protagonista mais uma vez. E o que isso pode acarretar para o Brasil a curto, médio e longo prazo? Internamente, dentro da política interna do Brasil, isso dá fôlego para a oposição reforçar a narrativa de que o governo Lula apenas se alinha com ditaduras. E a oposição, falando isso, não vai estar errada, porque ela tem prova social para demonstrar isso, dado que Lula está sempre próximo de países ditatoriais, autoritários e se distanciando cada vez mais das democracias e, inclusive, marginalizando as democracias, falando que as democracias atacam os países, atacam a soberania, atacam os direitos humanos. Então, eles têm essa prova social. Diante disso, dentro da sociedade, a população pode perceber o Lula com esse sintoma autoritário, com esse sintoma ditatorial. E isso pode prejudicar ainda mais a popularidade do Lula, que não tá boa. Nós sabemos que a popularidade do Lula tá caindo cada vez mais. Já passa de 60% da população brasileira que acha que o Lula não tá fazendo um bom governo. E a tendência dele se aproximar desses países é que a população se afaste ainda mais do governo. Porque assim, no Brasil, a gente até tem uma população que não está tão próxima da política partidária. Agora, quando a população percebe que o Brasil, que o presidente do Brasil está perto de ditaduras, está perto de ditadores, aí a população percebe e acaba se afastando, sabe? Então pode acontecer esse movimento. Então o Lula pode ter um prejuízo político interno muito grande. Além disso, o Lula pode também ter um prejuízo externo muito grande. Nós já tivemos, nessa última semana, um artigo da The Economist afirmando que o Lula é hostil às democracias ocidentais e próximos às ditaduras orientais. E esse tipo de matéria pode vir a aparecer com mais frequência, porque é exatamente esse tipo de mensagem que o Lula está passando ao mundo. E isso pode prejudicar e muito a sua imagem e a imagem do Brasil em acordos internacionais. Então, essas são as consequências possíveis no curto e no médio prazo.
Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu encontro vocês todos os dias nas redes sociais. Não esqueçam de seguir aqui, ó, Thaís Scheffer em todas as redes sociais. Eu sou mais ativa no TikTok e lá tem canal de mensagens pra gente conversar sobre coisas que a gente não pode falar nas redes sociais. Então, eu espero vocês lá. Até o próximo final de semana. Tchau, tchau.